O segredo estoico para alcançar tudo o que deseja. Existe uma promessa silenciosa no coração de cada ser humano, a de que, se descobrirmos o caminho certo, poderemos conquistar tudo o que desejamos. Essa promessa move multidões, alimenta sonhos, gera frustrações, por vezes até leva ao desespero. A filosofia estoica, porém, nos mostra que o verdadeiro segredo para alcançar tudo o que se deseja não está fora de nós, mas profundamente enraizado em nossa mente, em nossa percepção da realidade e na maneira como nos posicionamos diante da vida. Enquanto o mundo moderno oferece atalhos, fórmulas mágicas, promessas vazias de sucesso imediato, o estoico segue um caminho mais silencioso, mais profundo, mais verdadeiro. Ele não se ilude com resultados imediatos, nem se desespera com os obstáculos. Ele compreende que o poder não está nas circunstâncias, mas na forma como escolhemos enfrentá-las. E é exatamente aí que começa o segredo estoico. O primeiro passo dessa jornada começa com a reformulação do próprio desejo. Ao contrário do que muitos pensam, o estoico não elimina o desejo, mas o purifica. Em vez de desejar o controle do incontrolável, ele direciona sua energia para aquilo que realmente depende de si. Essa distinção entre o que está e o que não está sob o nosso controle é mais do que uma lição filosófica. É uma revolução interna. Uma mudança de paradigma que transforma a angústia em serenidade, a ansiedade em ação focada e o caos em clareza. Mas o estoico não para aí. Ele entende que desejar não é o problema. O problema está em como e por que desejamos. Desejamos por vaidade, por medo, por insegurança, ou porque reconhecemos que há virtudes a serem cultivadas ao longo do caminho. Para o estoico, o desejo verdadeiro nasce da harmonia entre a razão e a natureza. E quando isso acontece, não há mais conflito entre querer e fazer. O caminho se alinha com o propósito, e o desejo se torna impulso para a excelência. Ao compreender isso, surge uma nova pergunta: como praticar essa forma elevada de desejar? Como treinar a mente para não se perder nas armadilhas do ego e nas ilusões do mundo? O segredo estoico responde com 3 pilares: clareza, consistência e coragem. Clareza para saber o que realmente importa. Consistência para agir com propósito todos os dias. E coragem para aceitar o que não pode ser mudado, sem se render à passividade. Neste episódio, você vai descobrir como os grandes mestres do estoicismo, como Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto, ensinavam a conquistar aquilo que realmente vale a pena. Vamos mergulhar na estrutura mental que molda um estoico vitorioso. Vamos entender como aplicar essa sabedoria na sua vida prática, nos seus projetos, nas suas ambições e até nos seus fracassos. Você aprenderá que alcançar tudo o que deseja começa, na verdade, por desejar aquilo que verdadeiramente importa. E ao final desta jornada, você poderá olhar para os seus objetivos com um novo olhar. Um olhar firme, sereno, destemido. Um olhar estoico. Agora, respire fundo. Esvazie sua mente por um instante e permita-se absorver essa verdade milenar. O segredo para alcançar tudo o que deseja não está lá fora. Está no modo como você escolhe caminhar até lá. Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode transformar para sempre a maneira como você deseja, decide e vive. O desejo humano sempre foi combustível e também armadilha. É ele que nos impulsiona a agir, a criar, a evoluir. Mas também é ele que nos aprisiona em expectativas irreais, em vontades desgovernadas, em frustrações intermináveis. A filosofia estoica não condena o desejo, ela o redefine. O segredo para alcançar tudo o que se deseja, segundo os estoicos, está em transformar o desejo de possuir em desejo de se tornar. Não é sobre acumular, mas sobre se moldar. Não é sobre conquistar o mundo, mas sobre conquistar a si mesmo. Não busque que os eventos aconteçam como você quer. Em vez disso, deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. Essa máxima de Epíteto nos entrega o primeiro pilar do segredo estoico, a aceitação da realidade como ponto de partida. O estoico entende que há 2 categorias fundamentais no mundo: aquilo que está sob nosso controle e aquilo que está fora dele. Tudo o que desejamos deve, antes de mais nada, ser filtrado por essa distinção.
Desejar aquilo que está fora do nosso alcance é desperdiçar energia, alimentar angústia, cultivar ressentimento. O estoico, então, redefine seus desejos com base na realidade, não na ilusão. Mas isso não significa se acomodar. Pelo contrário, a partir dessa aceitação lúcida, nasce um desejo purificado, o desejo de agir com excelência, de viver com virtude, de ser resiliente. E é aí que o verdadeiro poder emerge. O segundo pilar do segredo estoico está em alinhar o desejo à ação consciente e disciplinada. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações: a perfeição da alma consiste em viver cada dia como se fosse o último, com liberdade, justiça e autocontrole. Ele não falava isso como teoria, mas como prática. Ele enfrentou guerras, traições, doenças e a perda de entes queridos, mas não deixou que o sofrimento desviasse seu foco. Seu desejo era simples e profundo: viver de acordo com a razão e com a natureza. E isso guiava em cada decisão. Você deseja algo? Deseja profundamente? Então age de forma coerente com esse desejo. Mas não se apegue ao resultado. Foque na ação, no momento presente, no que pode ser feito agora. Porque o estoico não mede sucesso pelo que conquista, mas por como enfrenta a jornada. Esse é o terceiro pilar, o desapego ao resultado. Você quer prosperar? Crescer? Alcançar metas audaciosas? Ótimo! Deseje isso. Mas não condicione sua paz a essas metas. O estoico mantém a mente ancorada no presente. Ele age como se tudo dependesse dele, mas aceita o desfecho como se nada dependesse. E essa postura gera uma força invencível, porque ninguém pode tirar a integridade de quem não depende do resultado para se sentir pleno. A liberdade é o prêmio da autodisciplina. Essa frase ressoa entre os muros da filosofia estoica. Ela nos lembra que o verdadeiro sucesso não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. O estoico não é movido pela vaidade, mas pela virtude. Ele não se curva diante da opinião alheia, nem se ilude com promessas fáceis. Ele deseja aquilo que está de acordo com sua natureza racional, a justiça, a coragem, a temperança, a sabedoria. E quando seus desejos se alinham a essas virtudes, tudo o que ele busca se torna possível. Porque mesmo que o mundo negue os frutos, ele já encontrou a plenitude no próprio ato de plantar. Agora, pense na sua própria vida. Quantos desejos você carrega hoje? Quantas metas traçou? Quantos sonhos ainda persegue? Agora se pergunte: quantos desses desejos realmente estão sob seu controle? Quantos deles são frutos de comparação, medo ou orgulho? E quantos deles te aproximam da pessoa que você gostaria de ser? O segredo estoico não está em desejar menos, mas em desejar melhor. Está em escolher com consciência o que vale sua energia. Está em transformar cada ação em um reflexo de seus princípios. Está em viver com integridade, mesmo que os resultados não venham. Porque, no fim, aquilo que você conquista é efêmero, mas aquilo que você se torna é eterno. Por isso, o estoico deseja ser forte diante da dor, calmo diante do caos, firme diante da dúvida. Ele deseja ser, não apenas ter. E é isso que o torna imbatível. Enquanto muitos vivem escravos de suas vontades, o estoico é senhor de si mesmo. Ele escolhe os desejos que o fortalecem, não os que o consomem. Ele não deseja o impossível. Ele deseja aquilo que já está ao seu alcance, a excelência moral, a disciplina diária, a paz interior. E ao viver assim, dia após dia, ele acaba alcançando tudo que verdadeiramente importa. Porque o maior segredo estoico não é eliminar o desejo, mas elevar o desejo à altura da alma. Você já percebeu quantas vezes desejou algo, mesmo depois de conseguir? Sentiu aquele vazio estranho? Já experimentou conquistar algo que parecia essencial? Ainda assim, se ver questionando o que vem depois? A verdade é que o desejo, quando não é filtrado pela razão, pode se tornar uma prisão disfarçada de liberdade. A filosofia estoica nos ensina que o segredo para alcançar tudo o que se deseja não está em querer mais, mas em querer melhor. Está em transformar o desejo em instrumento de crescimento, não em obsessão. Está em aprender a focar naquilo que está sob nosso controle e deixar ir o que não está. E, principalmente, está em compreender que a maior conquista de todas é tornar-se a pessoa capaz de sustentar aquilo que deseja. Sêneca nos alerta:
É preciso dizer à alma o que se deve desejar e não esperar que ela decida sozinha. Isso significa que o desejo, quando guiado pela virtude, é uma ferramenta poderosa, mas quando guiado pelo ego, é destrutivo. O estoico compreende essa diferença e molda sua mente para desejar aquilo que realmente o fortalece. Hoje, você foi convidado a refletir profundamente sobre seus desejos, sobre o porquê deles, sobre os caminhos que tem seguido para realizá-los e sobre a serenidade que talvez esteja sacrificando em troca de algo que, no fundo, nem é tão essencial. Então pare por um instante, respire fundo e se pergunte: o que eu desejo com tanta força é algo que me aproxima da minha melhor versão ou apenas alimenta uma ilusão? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas também pode ser libertadora. Ao final deste episódio, te deixo um desafio. Escolha um desejo seu, qualquer um, e aplique os 3 filtros estoicos. Está sob o meu controle? Está alinhado com os valores que quero cultivar? Se eu não conseguir, ainda assim posso manter minha integridade? Se as respostas forem honestas, você estará mais próximo da sabedoria do que da ansiedade, mais próximo da liberdade do que da dependência, mais próximo de conquistar o que deseja com consciência e não com desespero. Se este vídeo ressoou com você de alguma forma, compartilhe nos comentários. Qual desejo seu está passando por essa transformação agora? O seu relato pode inspirar outras pessoas a também despertarem para essa consciência estoica. E se você ficou até aqui, já faz parte de uma minoria que não busca atalhos, mas profundidade. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, 2 vezes por semana, construímos juntos uma vida guiada pela razão, pela virtude e por uma liberdade que nasce de dentro. Seja firme, seja lúcido, seja estoico hoje.